Fala meus filhos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Meu intuito, como sempre, é trazer dicas e informações valiosas para você superar e conseguir cada vez mais destaque na sua carreira e no seu time, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as três principais crises que os desenvolvedores precisam enfrentar na sua carreira. Toda profissão tem seus desafios e eu separei aqui três temas que são super comuns e com certeza todo desenvolvedor vai passar por um desses problemas na sua carreira. Se você ainda não passou, eu vou te deixar hoje preparado para suportar e para passar por um desses desafios e eu espero que isso possa de fato contribuir aí com você. Se você estiver no meio de uma dessas crises também, você vai saber hoje o que fazer e como fazer para superá-las, beleza? Além disso, fica aqui comigo até o final que eu vou te contar qual foi a principal crise que eu já enfrentei aqui na minha carreira e como eu superei, beleza? Então, vamos nessa. A primeira delas é a mais comum de todas, acontece em todo tipo de empresa, acontece em todo tipo de produto e é a que a gente vai falar aqui em primeiro lugar, beleza? Vamos lá. Eu estou falando de mudança de escopo, tá bom? Por que as mudanças de escopo acontecem? Né? Em primeiro lugar, elas têm alguns fatores em comum que geralmente levam um projeto ali, uma funcionalidade, algo nesse sentido, a mudar o escopo da tarefa. Às vezes você está ali desenvolvendo alguma coisa e seu chefe chega lá, você acha que é do nada, né, entre aspas, e ele te diz que vai precisar modificar alguma coisa, precisar fazer diferente, ou então você já entregou alguma coisa e depois precisa modificar aquilo que foi entregue. E aí geralmente isso nos deixa nervoso, né, como desenvolvedor, fala, pô, de novo essa mudança, não sei o que. Isso é normal, isso vai acontecer e é importante você ter consciência do porquê essas coisas acontecem e como você pode ajudar a sua empresa, seu time aí a passar por esse momento, beleza? O primeiro ponto é, as mudanças acontecem por requisitos mal definidos, tá bom? Por exemplo, vamos supor que algum cliente peça para você desenvolver um módulo de usuários, né? Esse usuário vai ter lá o campo de nome, e-mail, senha e tal, ele vai ter um login e aí você desenvolve todo esse módulo de cadastro de usuários com login e tudo mais. Quando você vai apresentar para o seu cliente, para quem solicitou, aí ele vai falar, putz, mas faltou aqui você colocar a aprovação desse cadastro, né? Porque ele não tinha te falado que para um usuário ficar ativo no sistema, ele precisaria passar por uma aprovação de alguém. E aí você vai ter que ir lá incrementar essa funcionalidade. Ou então ele pode chegar e falar, mas faltou colocar o campo do CPF da pessoa, ou a data de nascimento e tudo mais. Então, esses são alguns dos motivos que levam a você ter aqui um requisito mal definido e isso vai acabar causando ali um atraso ou uma mudança, uma adição de escopo dentro da funcionalidade que você estava desenvolvendo, tá? Como que você pode se blindar e se prevenir desse tipo de coisa? No momento de definição da tarefa ali, de receber a tarefa para resolver, aí fica aquela dica de você procurar saber o máximo possível do intuito, do que, para que vai servir aquele cadastro, qual que é a real necessidade daquilo, como isso impacta no negócio, como esse fluxo deveria ser, né? Pergunta sobre a jornada, né, de desenvolvimento. E aí aqui eu reforço mais uma vez, faz desenho do fluxo, faz desenho, cria o wireframe, desenha no papel, em alguma ferramenta online, qualquer coisa do tipo, para você validar com o usuário se aquilo que você está imaginando como solução realmente é aquilo que é necessário, tá bom? Então valida bem, questiona bem, que você vai conseguir colher mais informações possíveis. Por exemplo, se você estiver desenvolvendo uma funcionalidade para um setor específico da empresa, né, ou para algum nicho específico, você tem acesso às pessoas ali, à operação, para quem os usuários que vão ser impactados por aquela automação, tenta sentar ao lado dessas pessoas, né, para observar como que é o dia a dia delas ali na empresa. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde nós precisávamos automatizar um dos processos, um dos fluxos que eram realizados por algumas pessoas.
Então, qual foi a melhor forma de eu conseguir absorver esse conhecimento e entender de fato o que precisaria ser desenvolvido e adaptado? Sentei do lado ali por alguns dias, do lado das pessoas que faziam aquele processo, e isso eu estava no presencial na época, né? Então foi mais fácil, sentei ali do lado, fiquei observando de fato a pessoa trabalhando o dia inteiro. Então eu ficava do lado ali da cadeira, a pessoa ali no computador, fazendo todo o processo dela, todo o fluxo e tal, atendia telefone. Aí eu ia fazendo anotação de tudo que ela fazia, ia tirando dúvidas, ia fazendo perguntas e tal. Isso me ajudou bastante a conseguir entender ali o processo, por que é feito daquela maneira, como otimizar e tudo mais. E depois disso eu consegui fazer todo um esboço ali, todo um desenho de solução e validei depois com o usuário, com o meu chefe e tudo mais. A gente conseguiu de fato fazer algo muito mais assertivo nessa linha, tá? Beleza? Então com isso você vai conseguir aí se blindar um pouco mais dessa questão de mudanças de requisito. Valida bastante, desenha fluxo, senta do lado, pergunta e tal, e confirma ali que tudo que você vai fazer, tudo que você vai desenvolver está de acordo com o que a pessoa vai receber. Quanto mais elementos visuais você usar nesse momento, é melhor, tá bom? Um outro ponto comum que leva a mudança de escopo são mudanças na necessidade do negócio, ou feedback de usuários, ou alguma questão de legislação, né? São coisas ali que podem indiretamente impactar naquele fluxo. Então, por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo uma aplicação e aí a empresa descobre que vai ter algum evento importante no mercado e aí ela precisa desenvolver alguma funcionalidade específica que vai ser usada para aquele evento. Por exemplo, alguma demonstração ou precisa desenvolver ou adaptar alguma funcionalidade do sistema para fazer uma exibição ali naquele evento, esse tipo de coisa. Isso pode fazer com que seja necessário, inclusive, trocar prioridade de alguma coisa, inclusive seja necessário modificar algum tipo de regra de negócio. Isso é comum acontecer. Por quê? Os eventos, nesse caso, como eu estou falando, eles são coisas que trazem, querendo ou não, oportunidade para a empresa. E se traz oportunidade para a empresa, ele pode ajudar a empresa a crescer, né? Trazer mais clientes e tudo mais. Então, nesse caso, você precisa compreender que é uma mudança necessária porque pode trazer um crescimento ali para a companhia, para você conseguir desenvolver coisas novas, trazer maiores clientes e tudo mais. Então isso é uma coisa que geralmente leva a uma mudança também de escopo, de funcionalidade. Ou o outro caso onde você tem algum tipo de limitação de recursos, né? Ou seja, acabou ali, você está com a quantidade de acessos para alguma funcionalidade ou para algum recurso que você está utilizando limitada, ou mesmo se você tem pessoas limitadas na sua equipe para o tamanho do escopo. Vamos supor que você está ali, é só você e outro desenvolvedor e tem um escopo ali que vai demorar pelo menos uns 3 meses de desenvolvimento, porém você precisava que o projeto fosse entregue, né? O chefe ali, o cliente precisaria que o projeto fosse entregue em menos tempo. Nesse caso você tem uma limitação ali de recursos. O que você precisa nesse caso? Você não vai conseguir entregar no período que você gostaria de entregar, então você vai precisar talvez modificar aquele escopo para conseguir adaptar algumas funcionalidades para aquele período que você precisa de entrega. Além disso, como no mesmo caso do evento, podem ter casos de oportunidades comerciais. Então, de repente, você está ali desenvolvendo no meio de uma funcionalidade e tal, e aí, de repente, o teu chefe lá chega para você, ô fulano, você agora para de fazer o que você está fazendo e começa a desenvolver essa outra funcionalidade aqui. E aí, pô, a tua primeira reação é, né, ficar estressado e tal, porque você já trabalhou, teve todo um esforço ali para fazer o negócio. Mas por que ele pode estar te pedindo isso? Justamente porque, vamos supor, ele participou de uma reunião, ele teve um contato ali com um potencial cliente, alguém que vai trazer uma oportunidade ali também bem bacana para a empresa e faz-se necessário mudar a prioridade, tá bom? Então isso também é comum acontecer. Por exemplo, tem um cliente que ele trabalha com licitações no governo. Então vamos supor, nós temos um roadmap do produto e se dependendo do estágio de desenvolvimento de alguma das licitações ali que ele se candidatou, pode ser que
ele precisa mudar a prioridade porque tem alguma coisa lá que entrou na licitação que ele precisa desenvolver para atender, né, aquele potencial órgão ali do governo e tudo mais, tá bom? Então isso são coisas que acontecem, as mudanças aqui no mercado. Além disso, pode ser solicitado também mudanças por conta dos próprios usuários. Vamos supor que você entregou uma funcionalidade de um jeito e quando o usuário foi utilizar, ou por meio de ferramentas que mediam a usabilidade dele, ou através de pesquisas que o próprio usuário trouxe de informações, é necessário fazer uma mudança ali, uma adaptação naquele fluxo. Então também é uma coisa que pode acontecer, que pode impactar com essas mudanças aqui de escopo. Como você pode fazer para minimizar ou resolver esses casos, né? Você pode, primeiro caso, se aconteceu qualquer uma dessas coisas, revisar o escopo, revisar o cronograma, revisa o cronograma do projeto. Então vamos supor que você está ali no meio de uma sprint ou no meio de uma entrega, você tem uma previsão do que seria entregue ali em cada fase de um período para frente. Se por acaso aconteceu qualquer um desses problemas que você vai precisar mudar aquela prioridade, é importante você sentar ali com a sua liderança e revisar o escopo das próximas coisas que estão para ser desenvolvidas. Porque, por exemplo, pode acontecer de a pessoa pedir ali, seu chefe pedir para você mudar alguma prioridade, fazer alguma outra coisa, e com isso vai impactar, inclusive, uma outra história que tinha uma dependência dessa. E aí ele pode ficar na cabeça, não, beleza, ele só vai trocar, né? O teu chefe pode ficar na cabeça, ó, só vai trocar esse desenvolvimento aqui, vai pausar ele, vai fazer outra coisa. Só que é uma outra funcionalidade que ele estava querendo um pouquinho mais para frente, vai ser impactada também por causa dessa dependência. Então é importante já sentar com ele, revisar um cronograma para que isso fique bem entendido com todos, né? E essa comunicação fique fluida de que uma coisa impacta na outra e tudo mais. Além disso, é importante você fazer uma negociação, uma renegociação ali do prazo de entrega. Então, para fazer isso, você precisa reestimar aquela funcionalidade e avaliar junto com o cronograma qual que é o impacto disso. Ainda mais, uma dica fica, se você tem incerteza aqui da funcionalidade, você vai precisar estudar, é importante você acrescentar esse prazo de estudo, de avaliação e tudo mais, e estar bem alinhado ali com a sua liderança para que isso não se torne um problema mais para frente, beleza? Uma vez que você já revisou ali prazo, já revisou cronograma e tudo mais, o importante é você tomar uma atitude de solução de problema e não simplesmente de ficar nervoso ou levar aquilo pro pessoal e tal, deixar aquilo abalar suas emoções. Então, o que isso significa? Recebe a informação, recebe o problema, tenta revisar o prazo, renegociar ali cronograma e tudo mais com o seu chefe, ajuda ele a fazer esse processo. Porém, se você conseguir, pensa em possíveis soluções também para ter um impacto menor, tanto em prazo, quanto em cronograma, quanto para a entrega daquela funcionalidade, e assuma essa postura de solucionador para a resolução daquela mudança de escopo, tá bom? Então faz isso. É uma coisa que é muito valiosa, que traz muito valor para você, você vai ser muito bem visto se você for um solucionador de problema e não simplesmente uma pessoa que fica reclamando. Então você vai receber ali a informação, pô, vai precisar mudar o escopo por conta disso e daquilo e tal. Pega, avalia junto com o seu chefe ali, senta do lado dele, ou já leva essa informação para ele, revisando ali cronograma, prazo e tudo mais, e tenta levar talvez até alguma solução fora da caixinha. Putz, de repente, se essa funcionalidade aqui vai precisar ser alterada, aquela outra funcionalidade que estava mais para frente não vai ser mais necessária. Ou então, se você vai conseguir utilizar alguma ferramenta de mercado, sei lá, algum componente para agilizar o processo de desenvolvimento. Pensa em oportunidades de resolução daquele problema de uma forma mais pragmática, tá bom? Então, seja essa pessoa mais solucionadora. Então, esse aqui é um outro ponto importante para você se atentar. O que mais que pode acontecer para mudar o escopo de um projeto? Por exemplo, quando você recebe uma funcionalidade para ser desenvolvida, você estima ela que vai ser desenvolvida de uma forma e conforme você começa a desenvolver, começa a entrar ali na profundidade do desenvolvimento, você descobre que, por exemplo, o buraco é muito mais embaixo, né? Então você descobre que realmente tem muito mais coisa para fazer, tem muito mais desenvolvimento ali e tem muito mais complexidade. Eu tive um caso de um cliente da área tributária que foi algo muito parecido com isso. A gente começou ali, fez uma estimativa, sentou com os usuários principais do sistema, fez algumas entrevistas e tal, analisou um pouco de como que eles trabalham com o processo. A gente tinha algum tipo de informação, porém quando a gente foi começar a botar a mão na massa para desenvolver, a gente viu que existiam ali
complexidades muito maiores do que nós estávamos esperando, por exemplo, por conta de arquivos que a gente precisava trocar com o governo ali, que tinha um layout específico, que tinha um padrão, que tinha um monte de versões, inúmeros campos e tudo mais, e com isso, putz, era realmente um grande trabalho ali e uma surpresa tanto para você que está desenvolvendo quanto para o seu cliente. Isso aqui é um momento muito chato, né, quando isso acontece. Então, como que você pode fazer para lidar com isso? Primeira coisa é você entender o tamanho do esforço que vai ser necessário para colocar o projeto no rumo. Então, nesse caso, putz, a gente precisou, a gente continuou desenvolvendo com parte do time ali, coisa que seriam necessárias de qualquer forma no sistema, tentou trocar um pouco das prioridades, e a gente foi lá, se aprofundou ali naquela complexidade, naqueles tamanhos dos arquivos e tudo mais, quais foram os modelos, e a gente pegou, revisou a arquitetura, revisou a solução, foi lá, estudou os manuais e tudo mais, sentou com os usuários, revalidou o processo, fez tudo junto com eles novamente, chegou a uma definição real do tamanho do escopo. E aí com isso a gente fez essa análise, né, de complexidade junto com os usuários, apresentou para o cliente de fato que putz, mudou bastante ali a prioridade, tem que ser realista nesse momento. E junto com isso, além de apresentar o tamanho do esforço da complexidade, a gente já tem que levar algum plano de ação para resolver aquele negócio. Então, de repente é você chamar mais desenvolvedores para te ajudar, de repente é você tentar simplificar algum tipo de coisa que seria feita de uma forma, ao invés de fazer uma forma muito mais complexa, por exemplo, ao invés de fazer um fluxo de desenvolvimento que permita ao usuário ter uma flexibilidade de fazer alguma configuração, algum cadastro, nesse momento, para a gente ter um menor impacto em relação a prazo, seria necessário fazer uma entrega através de configurações mais estáticas, digamos assim. Então, essa é uma possibilidade, mas o importante é você levar possibilidades de solução, assim como foi no caso anterior, você levar para o seu cliente, para a sua liderança ali, possível solução para aquele problema e tentar direcionar ali alguma coisa que você acredita que tem maior sentido. Discute com o cliente, ali, discute com o seu líder também para avaliar se ele tem alguma outra ideia que pode facilitar essa resolução desse tipo de mudança de escopo, mas o importante é você não chegar de mãos vazias, é você ser realista, mostrar o que aconteceu, ter as estimativas já em mãos e ter um plano de ação com pelo menos mais de uma opção ali para você resolver aquele problema, beleza? Então, tudo isso aqui envolve mudança de escopo. Outro ponto comum é quando a gente tem projetos atrasados. Esse é um outro tipo de crise que acontece bastante no mundo do desenvolvimento. Projetos atrasam ali por diversos motivos. Um deles, como a gente já comentou, é a mudança de escopo. Por falta de estimativa ou por estimativas imprecisas, como foi o último caso ali de descobertas, né, do tempo de desenvolvimento. E mesmo que você seja ou não responsável direto pelas estimativas, você precisa se comunicar, precisa ser muito realista ali e precisa entender que isso vai impactar no seu cronograma, tá bom? Essas falhas nas estimativas, elas podem acontecer ou por raso entendimento da demanda, ou por falta de entendimento técnico, ou por otimismo, ou por mudanças, né, de equipe ali, né? Uma pessoa que estimou também não conseguiria mais atender aquela demanda depois. Então, esses são alguns problemas comuns que acontecem aqui e que causam atrasos no projeto por conta das estimativas. O que você pode fazer nesse caso? Quando você descobrir que, cara, vai ter um impacto por conta da estimativa, ou seja, vamos supor que você começou o projeto, você está desenvolvendo ali, já fez 1 a 2 sprints, ou sei lá, até 1 a 2, 3 tarefas, 3 histórias. Se você vê que você está levando mais tempo do que era necessário para desenvolver aquela tarefa, você como desenvolvedor, você não pode ficar empurrando isso com a barriga. Você tem que pegar e já se comunicar, avisar o seu chefe ali, o seu cliente ou quem for que estiver esperando aquela história, de que levou mais tempo do que é necessário. E além disso, amarra aquilo já com realmente um plano de ação para resolver. Que é no caso, por exemplo, se é uma coisa que está no seu controle, é uma atividade que está com você, você é o responsável por ela, cara, pega, se possível, faz algumas horas extras ali para colocar aquilo no lugar, né? Verifica se consegue compensar em alguma outra atividade. Então, vamos supor, você tem ali que entregar 6 atividades na sprint.
você pegou duas que levou mais tempo, dá uma olhada nas outras se você vai conseguir otimizá-las de alguma forma. Então você pode fazer isso ou fazendo aqui horas extras para tentar resolver, ou então pegando e reavaliando alguma tarefa futura se você vai conseguir compensar. Chega isso, mostra para o seu cliente, para o seu líder que você vai conseguir qual que vai ser a tua abordagem ali, a tua estratégia para resolver aquela questão, e alinha, deixa tudo muito bem combinado com ele, sendo sempre realista, tá bom? Outra coisa que pode acontecer é problema técnico, como a gente já falou no outro vídeo a respeito de como resolver ali os seus problemas técnicos. Problema técnico pode acontecer, às vezes você pode travar em alguma parte do desenvolvimento, às vezes você pode encontrar algum erro que você nunca viu e tudo mais. Então, para isso, como já expliquei lá no outro vídeo, segue aquele passo a passo, né, com aquelas dicas que eu mandei no outro vídeo, e você vai saber ali exatamente como destravá-lo, mas é importante ali sempre comunicando com a equipe. Se travou por um período, como eu comento lá, mais ou menos uns 10, 20% da tarefa, pede ajuda para alguém, segue aquele método lá que eu citei, que você vai conseguir passar por esse problema. Outra coisa comum que causa atraso nos projetos são falhas na comunicação, tá bom? O time precisa estar em sintonia para as coisas funcionarem. Então, se por exemplo um desenvolvedor está com informação, você está com outra, né? O teu líder está com outra expectativa, isso acaba gerando uma bola de neve se vocês não se comunicarem. Então, também como eu já comentei, troca de informações ali assíncrona, fazer nas reuniões, você dar a informação de modo assertivo, você passar a informação mais de uma vez por dia, tudo isso ajuda ao seu time estar sincronizado. Fazer também, além disso, fazer pair programming com algum outro dev da sua equipe, isso é interessante para vocês conseguirem estarem sintonizados ali, entender o que cada um está fazendo, resolver problema mais rápido, beleza? Se você está travado em alguma coisa, pede ajuda, não fica com orgulho, tá bom? Não fica com medo de pedir ajuda também, você não vai ser menosprezado porque você pediu ajuda. Então é importante você deixar esse orgulho de lado e perder esse medo. Você não precisa ter medo de pedir ajuda. Se alguma coisa não está funcionando, pede ajuda, cara. Segue o método lá que a gente comentou no vídeo de resolução de problemas, né? Faz aquele passo a passo, porém, pede ajuda. Uma das coisas que eu falo lá é justamente isso, você pegar e pedir ajuda para o dev, ou para um líder, ou para alguém que vai saber resolver aquele problema mais fácil que você. Isso aqui vai te ajudar a ganhar velocidade, beleza? Quando for desenvolver, pede sempre confirmação, ou seja, alguém te explica alguma coisa, confirma sempre com aquela pessoa se o que você entendeu é realmente o que a pessoa estava imaginando. Isso aqui é relevante para você evitar retrabalho futuramente, beleza? Então isso aqui vai te ajudar a atrasar menos as coisas que você vai fazer ou não atrasar, tá bom? Outra coisa que pode causar problemas de atraso são falhas no gerenciamento, tá bom? Às vezes a liderança pode falhar mesmo. E aí o seu papel é ajudar o seu líder a conseguir colocar os projetos no trilho, colocar o projeto no trilho. Por quê? A responsabilidade, no final das contas, é dele, mas o líder não existe sem os seus liderados. Então, se você quer ganhar destaque, quer ganhar senioridade, você quer ser uma pessoa de confiança do seu time, você precisa estar junto ali do seu líder e apoiando ele na resolução e na gestão do projeto no dia a dia. Você tem que se tornar o braço direito do seu líder para conseguir, de fato, fazer as coisas acontecerem. Então, esse é o ponto, é assim que eu coloco como você pode resolver. Seja o braço direito do seu líder, não fique com aquele pensamento de não é minha função, eu não tenho que me preocupar com isso. Cara, se você quer ter destaque no seu time, você precisa auxiliar, você precisa ser uma pessoa que vai, de fato, ajudar o seu time a crescer. Isso não tem nada a ver com puxar saco de ninguém. Tem a ver com você fazer o seu trabalho e você fazer além do seu trabalho. Se você faz somente o seu trabalho, você não está fazendo mais do que obrigatório. Mas se você quer fazer algo para ganhar destaque, você realmente precisa fazer além da sua função. Então ajude seu líder, ajude ele a conseguir colocar o projeto no trilho. Pô, se você vê que um dev não está indo tão bem, ajuda aquele dev a performar melhor, tenta entender o que está acontecendo. Se você vê que as pessoas estão furando estimativas, tenta entender, tenta auxiliar, puxa em alguma reunião, alguma conversa, marca retrospectivas com a sua equipe para vocês discutirem a respeito disso, como vocês podem fazer para resolver aquele problema, tá bom? Ajuda a organizar as coisas. Pô, se o sistema de gerenciamento lá do projeto tá bagunçado, cara, não fica esperando as coisas acontecerem do céu, tenta separar ali 30 minutos, 1 hora por dia, tenta ajudar a organizar aquilo se for necessário. Se você está fazendo as suas entregas, você quer ser esse braço direito, você precisa focar em qualidade. Então tudo que você entregar precisa ser muito bem feito, muito bem testado, muito bem validado, precisa estar alinhado com o que o usuário está esperando.
Isso vai te ajudar a você ser um problema a menos no seu time, entendeu? Então, se a gestão está falando de alguma forma, tenta ajudá-lo a colocar o restante ali do projeto num trilho, colocar o restante da equipe ali em sintonia e tudo mais. Isso vai te tornar cada vez mais destacado. Não fique esperando as coisas caírem do céu. Então é você tomar de fato essa atitude. Tá vendo que alguma coisa está fora do lugar? Vai lá e resolve. É a regra do escoteiro. Deixa sempre as coisas um pouco mais organizado desde quando você chegou. Então seja essa pessoa que soluciona problemas. Isso vai ajudar ao seu projeto não atrasar ou a diminuir, né, esse atraso que já foi causado, se for esse o seu caso, beleza? E por último, mas não menos importante, a terceira crise que geralmente todos os desenvolvedores vão passar são quando nós precisamos fazer mudanças em ambiente produtivo. E aqui eu já vou falar o caso onde foi um dos principais problemas que eu passei aqui na minha carreira. Teve uma época, quando eu era estagiário ainda, eu estava desenvolvendo uma plataforma de clube de assinatura para uma empresa que tinha um clube de assinatura de livros, né? Então as pessoas pagavam mensalmente uma mensalidade para receber uma quantidade de livros ali que foi passado por uma curadoria, livros diferentes toda vez na sua casa. E qual que era a minha missão? Eu precisava mudar o gateway de pagamento desse clube de assinatura. Eles estavam usando um gateway X e eu precisava mudar para um gateway Y, só que esse gateway Y ele não tinha nativamente esse processo de cobrança recorrente. Então nós precisamos desenvolver do lado aqui do nosso sistema essa cobrança recorrente com os clientes. Qual que foi o problema? Durante o desenvolvimento, eu peguei a chave de cobrança do ambiente produtivo, ao invés de pegar do ambiente de testes. E com isso eu estava usando ali no meu ambiente local de desenvolvimento a chave do ambiente produtivo e eu acabei executando ali um script que fez uma cobrança de centenas de clientes ali daquele clube de assinatura de uma vez antes do período de renovação ali, do ciclo, né, de cobrança daqueles clientes. Isso daí, putz, para mim naquele momento estagiário, achei que, né, já era, que ia ser demitido também, fiquei desesperado, fiquei com estresse assim, mas qual que foi a minha atitude? Eu peguei, fui lá falar com o meu chefe, o que tinha acontecido, a gente precisou entrar em contato com o cliente, a gente precisou mandar um e-mail de errata para os clientes, avisando que a gente tinha cobrado e tudo mais. Tive que, enquanto ele estava resolvendo essa questão com o cliente, eu fui fazendo um script ali para tentar fazer o estorno dessa cobrança para os clientes todos, então fui lá, fiz todo o script e tal. A gente pegou, estornou todo o valor de todos os clientes e depois lá o nosso chefe foi junto com o cliente final e fez a comunicação, né, dizendo que a gente tinha cobrado por engano e tudo mais. E aí, legal. Pouco tempo depois, se eu não me engano, no mesmo dia, eu ainda não tinha trocado a chave, né, no meio de toda a execução ali, todo o script, comecei a desenvolver e tinha me esquecido ou tinha confundido a chave novamente, não lembro o que aconteceu. E aí, durante a execução, novamente eu peguei e cobrei de novo, depois de ter enviado o e-mail de errado, mais algumas centenas de clientes. E daí, cara, foi, né, bem tenso, foi desesperador. Mas no final das contas, tive que fazer de novo todo esse processo ali de errado para os clientes que tinham sido cobrados, né, além disso e tal, e fiz o estorno para todo mundo. Porém, qual que é o lance aqui? O que eu tive de aprendizado, né? Eu tive algumas coisas de aprendizado aqui durante esse período. A primeira coisa é você não se colocar no papel de vítima, de você ficar, por mais que seja um momento bem estressante, assim, desesperador, é você se colocar numa posição de solucionador, como eu comentei um pouquinho mais para cima. Então você precisa ser o solucionador do problema e não a pessoa que fica esperando alguém te dar a resposta de como resolver. Cara, pega, assume a responsabilidade, vai lá e faz acontecer, tá bom? Então essa aqui foi uma das principais crises aqui que eu passei durante mudanças no processo de produção. E isso pode acontecer, eu já vi acontecer com outros devs também. É muito comum, como por exemplo, a gente precisa fazer integração com CRMs, ou com sistemas de marketing, com gateway de pagamento. Alguns desses sistemas geralmente não têm um ambiente de testes, né? Você precisa fazer uma assinatura com uma conta produtiva de fato. Então isso acaba se tornando algo dificultante ali na hora do desenvolvimento. E para piorar, se a empresa já existe, ela possivelmente já vai ter dados nesse sistema e qualquer coisa que você mexer ali pode ser arriscado já infectar a base que já tem lá de dados, né? Então isso que é um ofensor. Fora essas integrações com essas mudanças, com esses problemas ali que usam esses sistemas de terceiro, você pode ter algum problema em produção que trave
completamente a operação do cliente no dia a dia. Então vamos supor que você tem lá uma empresa com 500, 1000 funcionários e você está cuidando de um sistema que é crítico e de repente esse sistema trava no meio do dia. Também, mais uma vez, é bem tenso, né? Então você precisa seguir algumas diretrizes para conseguir resolver esse problema, como eu vou te listar agora. A primeira coisa é essa: você tem inteligência emocional para conseguir lidar com essa pressão. E aí você assumir o papel de solucionador do problema, de fato bater no peito e falar, deixa comigo, vamos lá e vai resolver, vai atrás da solução, tenta pegar os acessos necessários, vai depurar o problema e vai para cima, não fica com medo, não fica se vitimizando, vai tentar resolver, beleza? Segunda coisa é você não fazer nada sem pensar, não aplicar nenhuma mudança sem pensar direito e sem analisar todas as variáveis envolvidas naquilo, como no meu caso ali do gateway de pagamento, cara. Agora a primeira coisa que eu tinha que ter visto, eu estou usando a chave de produção ou não estou? Tinha que estar olhando se eu estava de fato usando a chave de ambiente de testes, né? Ou se, por exemplo, eu vou aplicar uma mudança, cara, essa mudança aqui ela tem um impacto de causar mais problemas ou ela simplesmente ela vai ser a solução, né? Você tem que olhar se de repente uma operação que você vai executar ela é mais perigosa do que e pode causar mais problema do que o que já foi gerado, tá? Então isso aqui é outra coisa importante. Se for possível, simula o desenvolvimento, simula aquela solução daquele problema em outro ambiente. Vamos voltar lá no meu caso do gateway de pagamento. Se por acaso, agora eu não lembro de cabeça, mas por acaso aquele gateway que eu estava integrando, ele não tivesse um ambiente de teste, de sandbox, algo do tipo, o que seria interessante? Talvez criar uma outra conta separada da que já estava com a conta de todos os clientes, para eu conseguir fazer aquela cobrança. Esse seria o ideal. Ou então fazer algum tipo de mock, né, de resposta ali para fazer a integração, fazer alguma coisa de modo que eu conseguisse isolar aquele ambiente de produção que realmente pode ser impactado por alguma aplicação de mudança, para que eu consiga fazer teste à vontade sem me preocupar que eu vou quebrar ou que eu vou piorar a situação. Se você não conseguir usar o outro ambiente, tenta aplicar uma solução, fazer algum teste com uma quantidade reduzida de dados. Ou seja, se você tem que aplicar de fato no ambiente de produção, cria lá um registro de teste, cria lá alguns registros de exemplo e aplica a tua tentativa de solução em cima desses registros e não em cima do sistema inteiro. Que aí você vai conseguir validar se realmente o comportamento esperado que você está aplicando ele faz sentido e ele pode ser replicado para os demais usuários ali, para os demais registros daquele sistema. Fora esse ponto, o que é legal? Revisa o que você está fazendo com outra pessoa. Então você já foi lá, você já isolou o ambiente ou você criou uma massa de dados separado para aquilo, você está ali no controle da situação, você está resolvendo o problema. Chama outra pessoa para validar aquilo que você está fazendo. Pede para o teu colega, para o teu chefe, para o cliente, que seja, validar se aquilo que você aplicou, aqueles cenários que você simulou, aquela solução que você aplicou, ela realmente faz sentido para aquela situação, se não tem algum efeito colateral para aquilo, beleza? Se for possível, faz backup, né, das coisas que você vai fazer antes de aplicar as mudanças, então ou isola o ambiente, ou faz algum backup ali se for de banco de dados, se for alguma coisa que você consiga fazer backup, para fazer um restore depois, é importante você fazer o backup, tá bom? Para, em casos de problemas, restabelecer o ambiente do jeito que estava, né? Se for algo que seja muito crítico, que precise ser aplicado ali, que vai envolver diversos componentes ou diversas empresas, o que é importante? Eu chamo aqui de avisar o time de bombeiros, né? O que isso significa? Vamos supor, a gente tinha um caso que a gente tinha que aplicar uma mudança de um cliente que iria impactar a integração com outras empresas. Então, o que a gente fez? A gente rodou um comunicado avisando que em tal dia e tal hora ia rodar uma mudança para essas pessoas, para essas outras empresas ficarem de alerta se alguma coisa anormal iria acontecer fora esse período. Por quê? A gente ia lá, aplicaria a mudança, se alguma coisa desse errado, o time de bombeiros, entre aspas, já estaria de alerta para nos avisar, para nos acionar se algum problema acontecesse, a gente já estaria ali com o backup pronto para restabelecer. Né? Além dos nossos testes, as outras empresas ali que estavam envolvidas no processo, elas foram alertadas justamente para validar se tudo do lado delas também estava funcionando e tudo mais. Então, isso é importante você manter o teu time de bombeiros ali em alerta, se for preciso. Se for o caso também, se for um sistema, nesse caso crítico, né, aplica a mudança fora do horário de pico do sistema. Então, se de repente o horário de pico é durante o dia, né, de segunda a sexta, das 8 às 6,
Aplica, sei lá, às 8, aplica num final de semana, aplica na madrugada, aplica em um horário que não vai impactar tanto ali o dia a dia dos usuários, tá bom? Fora todas essas dicas, se você conseguir já aproveitar esse processo e implantar um teste unitário no desenvolvimento, vai te garantir que mudanças futuras naquele processo não sejam destruídas ali por uma falha durante o desenvolvimento, beleza? Então aqui são algumas diretrizes que você pode considerar para resolver problemas em produção, tá bom? Então é isso, galera. Falei bastante aqui hoje, trouxe aqui bastante cenários diferentes e algumas crises que acontecem comuns no mundo do desenvolvimento. Eu espero que você tenha gostado. Se você já passou por alguma dessas crises, me diz aqui como é que foi, me explica aí qual foi a principal crise que você passou na sua carreira como desenvolvedor e como você resolveu, tá bom? Deixa aqui o teu like se você gostou desse vídeo, se você achou que o conteúdo é relevante, compartilhe com seus colegas e eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado e até mais.